certo? Então, primeiramente, gente, vamos entender aqui o conceito de ligação química. Certo? As ligações químicas elas são classificadas em três: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. O que é uma ligação iônica? É a ligação que ocorre entre um metal com um ametal, ou entre hidrogênio com metal. Ligação covalente é aquela ligação que ocorre entre dois ametais, ou entre hidrogênio com ametal. E a ligação covalente é aquela ligação que ocorre entre dois ametais, certo? Com base na tabela periódica, para a gente entender o conceito de metal e ametal e hidrogênio, o hidrogênio está aqui, como todo mundo já sabe, certo? E aqui a gente tem aqui os conceitos, né, de metais. São toda essa parte da tabela periódica que se encontra até o elemento 116. Essa parte de azul aqui, essa parte rosa, essa parte amarela e essa outra parte aqui da esquerda. São todos os metais. Os metais são esses elementos que estão aqui na parte verde, tá? E o hidrogênio, como já foi falado, está aqui. Então, quando eu falar de metal é toda essa parte, quando eu falar de ametal é essa parte verde e o hidrogênio é essa daqui. Tranquilo? Primeiramente, né, a ligação química. Sempre você vai ter que saber o que é metal, o que é ametal, com base naquilo ali, certo? Primeiramente, qual é a definição de ligação iônica? É aquela ligação que ocorre com transferência de elétrons, certo? Onde um elemento vai perder e o outro vai ganhar elétrons. Já na ligação covalente, é aquela ligação que ocorre com compartilhamento de elétrons, onde ambos os elementos têm tendência a ganhar elétrons, tá? E a ligação metálica é aquela ligação onde vai possuir um mar de elétrons. O que é um mar de elétrons? É por causa que os elementos ambos têm tendência em perder elétrons. Né? A gente vai chamar isso de mar de elétrons. E uma coisa importante, muito importante no assunto de ligações químicas é a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Que todo átomo deve ter 8 elétrons na camada de valência para se tornar estável, certo? Então, toda vez que falar em ligação química, iremos falar de regra do octeto. Tranquilo? Conceito de ligação iônica, a gente precisa saber que o que é um metal? O metal são aqueles elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência e têm tendência a perder elétrons. Já no caso dos ametais, são aqueles elementos que possuem 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência e têm tendência a receber. Como na ligação iônica um perde e um recebe, então sempre a gente vai ter que ter esse conceito em mente. Tranquilo? Como é que eu vou saber que o elemento que perde? São aqueles elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Já no caso dos ametais, são aqueles elementos que possuem 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Vamos para o exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo aqui do nosso amigo potássio, certo? O potássio, ao fazer a distribuição eletrônica, eu observo que a camada de valência dele é 4s1. Por que eu sei que a camada de valência do potássio é 4s1? Pelo fato que o maior número que antecede a letra nessa distribuição eletrônica é 4. O expoente do 4 é 1. Então, se o expoente do 4 é 1, quer dizer que ele possui um elétron na camada de valência. Se ele possui um elétron na camada de valência, ele é um metal, e todo metal tem tendência a perder. Perder quantos elétrons? Nesse caso, como aqui é 1, perde 1. E no caso do oxigênio, quantos elétrons ele possui na camada de valência? Feita a distribuição eletrônica, o maior número que antecede a letra, 2. Tem 2 com o número 2. Basta eu somar os expoentes para eu saber quanto ele vai ganhar. Então, quanto ele vai ganhar? Se tem 6, para 8, como todos os elementos químicos de 4, 5, 6 e 7, você sempre vai adicionar o quanto falta para 8 para saber quanto é que ele vai ganhar. Nesse caso, como tem 6, para 8 falta 2, então quer dizer que ele vai ganhar 2 elétrons. Aí você pega esses valores e coloca na fórmula que a gente chama de regra da tesoura, para que você obtenha a fórmula química. Então, primeiramente, o elemento positivo, que no caso vai ter carga 1+, e o elemento negativo vai ter carga 2-. Quando você fizer isso, você agora vai inverter os valores. Aquele valor negativo do elemento da direita vai passar a ser do elemento da esquerda. Aquele valor positivo do elemento da esquerda vai passar a ser positivo no elemento da direita. Em outras palavras, todos esses valores se tornarão positivos, só que você vai só trocar o lugar dele. Então, por exemplo, o K era 1. O valor do K agora veio para o O. Como o número é 1, não precisa isso classificar. Já no caso do O aqui era 2. Então, o valor de O passou a ser agora o valor de K, conforme essa regra da tesoura aqui. Tranquilo? A ligação covalente ela pode ser de 3 tipos, certo? Simples, a gente só representar por um traço. Pode ser dupla, onde iremos representar aqui por esses 2 círculos. E pode ser tripla. Tranquilo?
Então, da mesma forma que a ligação iônica, a ligação covalente, vocês também precisam fazer a distribuição eletrônica para saber o tipo de ligação que é formada, se é simples, dupla ou tripla. Feita a distribuição eletrônica aqui, no caso do nosso amigo cloro, observe que a camada de valência dele tem 2 com 5, 7. Precisa de quanto para 8? 1. Então, você vai compartilhar apenas um elétron, conforme foi descrito aqui, por esses elementos. E a camada de valência do elemento, a gente sempre vai representar por uns pontinhos, conforme foi colocado aqui. Isso é o que a gente chama de fórmula de Lewis, certo? A fórmula estrutural é só você tirar esse quadrado aqui que eu coloquei e colocar um traço. Isso é o que eu chamo de fórmula estrutural. Beleza? Então, aqui tem outros exemplos para que vocês se aperfeiçoem melhor, mas o procedimento é o mesmo. É só fazer a distribuição eletrônica, analisar quanto ele precisa de ganhar e, com isso, a gente conclui o assunto de ligação covalente, certo? A ligação metálica, como o próprio nome já diz, é a ligação que ocorre entre dois metais, tá? A isso de ligas metálicas. O que é uma liga metálica? É a união de metal. Por exemplo, o latão é a união de cobre com zinco. Ele é utilizado em navios e tubos. Por exemplo, o ouro 18 quilates. É uma liga entre ouro e cobre, né? É utilizado muito em joia. Então, toda vez que eu falar de ligas metálicas, eu vou estar falando da união de metal com metal. Beleza? Com isso, galera, a gente encerra o assunto de ligação química. E dúvidas em breve tiraremos lá no nossa aula. Joia? Tchau, tchau. Até a próxima.